Você já reparou que as pessoas mais consistentes do mundo não falam sobre motivação? Elas não acordam falando sobre isso. Acordam todos os dias sentindo-se inspirados. Não esperam o momento perfeito. Simplesmente aparecem e fazem o que precisa ser feito todos os dias, sem negociação. Enquanto alguns esperam sentir o impulso, estas outras pessoas já fizeram isso. Enquanto muitos buscam motivação barata em vídeos do YouTube, essas pessoas já treinaram, estudaram e executaram. E quando alguns perguntam como essas pessoas fazem isso, a resposta nunca tem a ver com sentimentos. Tem a ver com algo muito mais antigo e muito mais profundo. No Japão do século X, durante o período Yan, existia um conceito que diferenciava os homens comuns dos lendários. Esse conceito não se referia à força física, nem à inteligência. Esse conceito falava de algo que os japoneses chamavam de Yamato Damashi, o espírito japonês. A alma que move o corpo resiste mesmo quando a mente quer parar. Esse conceito forjou guerreiros invencíveis, criou generais que mudaram a história, e foi brutalmente distorcida séculos depois, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o governo japonês usou-o para propaganda militarista e nacionalismo extremo, mas a essência original de Yamato Damashi não tinha nada a ver com guerra ou império. Era sobre uma simples questão, e algo devastadoramente poderoso. O dever acima do sentimentalismo. Hoje você vai descobrir o que esse conceito antigo realmente significa e como ele pode transformar você de alguém que sabe muito, mas faz pouco, em alguém que simplesmente não consegue parar de agir. Mas primeiro preciso contar a história de um homem que tinha tudo muito conhecimento no mundo e nenhuma coragem para usá-lo. Preciso deixar algo claro aqui, antes de começarmos. Existem dois tipos de motivação. Motivação barata, que podemos chamar de entusiasmo, e é a motivação que importa, que é a razão para a ação. Podemos chamar isso de segunda motivação, cara esquisito. Se você assistiu ao último vídeo do canal, você sabe. Neste vídeo, vamos falar sobre o primeiro tipo de motivação, que é a empolgação. Não tem o poder de te levar aonde você precisa chegar. Por isso é importante deixar isso claro desde o início, para que não haja confusão. Antes de assistirmos ao vídeo, convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e comentarem. Qual é a ação que você mais adia na sua vida? Qual é o plano que você quer realizar? E já sabe exatamente o que para fazer, mas sempre pare e busque mais conhecimento antes de agir. Deixe um comentário, mas também ajude outras pessoas que comente. Talvez alguns deles precisem de conselhos em uma área na qual você seja proficiente, ou em algo com que já tenha lidado antes. Vamos criar uma comunidade de pessoas que se ajudam mutuamente e desejam que todos melhorem. Muito obrigado pela sua participação, tempo e atenção. De volta ao vídeo. Capítulo 1. O homem que sabia tudo e não fez nada. Ano 950, período Han. Japão. Tatayoshi tinha 24 anos e já havia lido mais livros do que homens de 60 anos. Filho de uma família nobre, tinha acesso a clássicos chineses e textos budistas. Textos e os ensinamentos de Confúcio. Enquanto outros jovens nobres desperdiçavam seu tempo em festas e poesia, Tatayoshi estudou estratégia militar, táticas de batalha e filosofia da guerra. Ele tinha o sonho de se tornar um grande guerreiro, talvez até mesmo um general que mudaria o destino do Japão. Mas ele tinha um problema devastador. Não conseguia atuar. Todas as manhãs, Tatayoshi acordava com grandes preocupações. Planos. Hoje seria o dia. Hoje ele começaria o treinamento de verdade. Hoje ele pegava sua espada e treinava até as mãos sangrarem. Mas então, algo acontecia. Ele encontrava um novo livro, um texto, em uma técnica que ele ainda não dominava completamente. E ele pensava: como posso treinar sem entender completamente primeiro a teoria? Ele leu, estudou, memorizou, e quando finalmente sentiu pronto para agir, o dia havia terminado. Amanhã, prometeu a si mesmo. Amanhã, começo. Os criados começaram a cochichar. Os outros nobres riram pelas costas deles. Tadoshi, o guerreiro dos livros,
Zombavam. Ele pode te matar. Com conhecimento, mas nunca com uma espada. A verdade doía, porque era real. Ele tinha conhecimento técnico suficiente para treinar soldados, mas ele próprio nunca havia suado, nunca sentido a queimação em seu corpo. Músculos após horas de treino, nunca enfrentaram o verdadeiro desconforto que transforma a teoria em habilidade. Um homem severo, que havia servido como conselheiro militar, olhou para ele um dia e disse algo que quebraria qualquer um. Homem, você tem a cabeça de um general e o coração de um escriba. Conhecimento sem ação não vale nada. Você é um fantasma fingindo estar vivo. Tadayoshi não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de seu pai ecoavam como trovões. Ele sabia que era verdade. Todo aquele conhecimento, após todos esses anos de estudo, ele permaneceu exatamente o mesmo. Fraco, hesitante, preso dentro da própria cabeça. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Ele não abriu um livro. Ele foi embora. Capítulo 2. O encontro na floresta. Tadayoshi caminhava sem rumo pela floresta perto da propriedade de sua família. O ar estava frio. O sol mal havia nascido. Ele não sabia o que estava procurando. Talvez clareza, talvez uma desculpa para voltar aos seus livros. Foi então que ele ouviu um som rítmico e repetitivo, metal cortando o ar, madeira batendo em madeira. Ele seguiu o som até uma pequena clareira. E lá estava um homem. Ele devia ter por volta de 50 anos, com cabelos grisalhos, com os cabelos presos num coque simples, o corpo marcado por antigas cicatrizes. Ele se movia com uma espada de madeira, executando os mesmos movimentos repetidamente, centenas de vezes, o mesmo corte, a mesma postura, a mesma respiração. Tadayoshi observava hipnotizado. Não havia emoção alguma em seu olhar, o rosto do homem, sem expressão de esforço ou prazer, apenas movimento, puro, constante, implacável. Quando o homem finalmente parou, Tadayoshi se aproximou. Mestre, começou ele, usando o termo de respeito, sem nem saber se o homem merecia o título. Eu vi você treinar. Você tem disciplina. Nunca vi isso. Por favor, me ensine. O homem o examinou de cima a baixo. Ele via as roupas finas, as mãos macias. A postura de alguém que nunca havia trabalhado um dia sequer. Não, disse ele simplesmente, e começou a se afastar. Espere, implorou Tadayoshi, desesperado. Eu estudei todas as técnicas. Eu sei Sun Tzu. Conheço as estratégias dos generais chineses. Posso aprender rapidamente. Virou-se lentamente. Seus olhos estavam duros como pedra. Você conhece técnicas? Ótimo. Use-os você mesmo. E continuou andando. Tadayoshi sentiu algo queimava em seu peito. Vergonha, raiva, desespero. Por favor, ele implorou. Eu preciso mudar. Preciso me tornar mais do que sou. O homem parou, novamente. Desta vez, ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, sem se virar, disse: Você vai desistir. Não vou desistir, respondeu Tadayoshi imediatamente. Todo mundo desiste. Eu não vou. O homem se virou. Ele estudou o olhar de Tadayoshi. Rosto. Ele viu desespero ali. Mas o desespero não era suficiente. O desespero era apenas mais um sentimento. E sentimentos passam. Mas talvez esse jovem nobre precisasse descobrir isso por si mesmo. Amanhã, disse o homem, antes do amanhecer. Aqui, se você aparecer, posso considerar te ensinar. Se não aparecer, nunca mais volte. Tadayoshi assentiu fervorosamente. Estarei aqui, prometo. O homem quase riu. Promessas, como se promessas significassem alguma coisa. Capítulo 3. No primeiro dia, Tadayoshi não conseguiu dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via a expressão severa do homem. Rosto, ele ouviu a voz. Você vai desistir. Ele não podia desistir. Não. Desta vez, ele chegou à clareira 1 hora antes do amanhecer. Estava escuro e frio. Ele esperou,
tremendo, até que os primeiros raios de sol tocassem as árvores. O homem apareceu como um fantasma, sem emitir som algum. De repente, ele simplesmente estava ali. Olhou para Tadayoshi, com algo que poderia ter sido surpresa ou decepção. Era difícil dizer. Você cheguei, disse o homem. Não era um elogio. Era uma observação. Eu disse que viria. Palavras, murmurou o homem. Hoje descobrirei se você tem algo mais do que palavras. O que se seguiu foi o inferno. O homem que finalmente revelou seu nome, Kaido, começou de forma simples. Uma postura básica, agachado, joelhos no chão, curvado, costas retas, braços estendidos, segurando uma espada de madeira. Essa posição, explicou ele, era a base de tudo. Por quanto tempo, Tadayoshi? Perguntou. Até eu mandar você parar. 2 minutos depois, as pernas de Tadayoshi tremiam. 5 minutos depois, ele estava suando frio. 10 minutos depois, as fibras do seu corpo imploravam para se mover. Para sei Ritter. Para parar. Mestre, eu não. Silêncio, Kito interrompeu. Ele estava sentado em uma pedra, olhando fixamente para Tadayoshi, com a mesma expressão impassível. Sua mente está lhe dizendo para parar. Ela mente. 15 minutos. Tadayoshi sentiu lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de pura emoção física. Agonia. Eu não consigo parar, disse Kito. De repente, Tadayoshi quer você ir para a frente, respirando como se tivesse corrido uma maratona. As pernas não paravam de tremer. Ele olhou para Kao, esperando o quê? Compreensão. Encorajamento. O que ele viu foi decepção. 15 minutos, disse Kito. E você já quer desistir. Você acha que batalha os últimos 15 minutos? Você acha que os inimigos estão esperando você se sentir confortável? Tadayoshi baixou a cabeça. Kyuubi foi avassalador. Vá para casa, disse Kao, levantando-se. Você não tem o que é preciso. Toma! Algo se quebrou dentro de Tadayoshi. Não. Algo despertou. Não. Ele disse forçando-se a ficar de pé novamente sobre as pernas trêmulas. Farei isso de novo. Kito olhou para ele com um novo interesse. Você acha que a motivação vai te salvar? Essa raiva que você sente agora vai passar. Amanhã você vai acordar e não vai querer voltar. Eu vou voltar. Por quê? Não era uma pergunta retórica. Era um teste. Tadayoshi abriu a boca e a fechou. Ele não tinha resposta. Por que ele voltaria? Porque queria ser um guerreiro. Porque ele estava envergonhado. Eram apenas sentimentos. E Kao tinha razão. Os sentimentos passam. Voka não saber, disse Kao. E porque você não sabe, não vai durar. Ele começou. Estava se afastando. Espere, gritou Tadayoshi. Diga-me então, diga-me por que eu deveria ir. De volta. Kao parou. Ele se virou lentamente. Porque é seu dever. Dever? Tadayoshi repetiu. Confuso. Dever. Para com quem? Consigo mesmo. Com o homem que você prometeu se tornar. Motivação? É um sentimento. Deverei. Uma ordem. Os sentimentos mudam com o vento. O dever permanece mesmo na tempestade. Caio deu mais um passo e parou novamente. Nós japoneses temos uma palavra para isso. Yamato. Damashiu, espírito japonês. Não se trata de sentir vontade. Trata-se de agir, porque é quem você é. Capítulo 4. O segundo dia. E o primeiro lição. Tadayoshi voltou no dia seguinte. Não porque quisesse. Seu corpo inteiro doía. Suas pernas mal conseguiam sustentá-lo. Seu peso, cada músculo, protestava. Mas ele se lembrou das palavras de Kao. O dever permanece. Mesmo em meio à tempestade. Kao estava lá, esperando. Desta vez, seu rosto mostrava algo diferente. Não era aprovação, mas reconhecimento. Você voltou, ele disse. Eu disse que voltaria. Ontem você diz isso com emoção. Hoje você diz isso com cansaço. Qual é a verdade? Tadayoshi pensou. Hoje, ele admitiu. Exatamente.
Ontem você estava motivado, hoje, você está cumprindo seu dever. Um desaparece, o outro não. Cao fez assumir a mesma postura de ontem. Desta vez, antes de começar, explicou. Yamato Damashi não é algo que você sente, é algo que você faz até se tornar quem você é. Eu vou te ensinar. O que você estudou em livros? Perguntou Cao, enquanto Tadashi mantinha a postura. Estratégias de batalha? Tadashi respondeu com os dentes cerrados. Táticas, formações. E isso fez de você um guerreiro? Por quê? Não. Tadashi não respondeu. Imediatamente. Ele estava concentrado na dor. Porque eu não agi. Passomantic, Cao, disse. Conhecimento chinês. Tudo isso, estudo que você fez, é valioso. Os clássicos ensinam estratégia. Ensinam sabedoria. Mas há um velho ditado. O conhecimento é de pouca utilidade sem Yamato Damashi. Tadashi sentiu as pernas começarem a tremer. De novo. Sabe o que isso significa? Cao continuou. Significa que você pode saber como vencer todas as batalhas do mundo. Mas se você não tem a alma necessária para se apresentar no campo de batalha, esse conhecimento não vale nada. Yamato Damashi é a alma. É isso que transforma conhecimento em ação. É o espírito que te mantém em movimento quando tudo em você quer parar. As pernas de tarde cederam. Ele caiu. Desta vez, 20 minutos. 5 minutos a mais que ontem. Cao assentiu. Progresso. Não porque você ficou mais forte. Seu corpo é mais fraco do que isso. Foi ontem. Você progrediu porque aprendeu que a dor não é a inimiga. A hesitação é a inimiga. Séculos depois, um pesquisador de comportamento humano da Universidade de Tóquio, que estudou a cultura samurai por mais tempo, menos de 15 anos exlicariam o conceito de Yamato Damashi durante o período Han. Não se tratava de militarismo. Tratava-se da distinção entre conhecimento intelectual importado e inato. Sabedoria prática. Os japoneses reconheciam a importância de estudar as teorias chinesas, mas sem a capacidade de agir com decisão, sem o espírito, esse conhecimento permanecia estéril. Essa era a diferença entre saber nadar e realmente nadar. Capítulo 5. A lição do rio. No terceiro dia, Tadashi chegou bem a tempo do amanhecer. Cao estava esperando. Mas este tempo, eles não permaneceram na clareira. Hoje você entenderá a diferença entre fazer isso quando quiser e fazendo isso porque você precisa. Kito disse. Siga. Eles caminharam até um rio, próximo. A água era corrente e fria. Cao apontou para uma rocha no meio do rio. Você vai ficar nessa pedra, fazendo acrobacias, até eu mandar você ir embora. Tadashi olhou para a água gelada. Por quanto tempo? Até você entender. Tadashi deu um passo para dentro do rio. A água estava tão fria que cortava como facas. Ele pulou na pedra, escorregou, quase caiu, mas conseguiu. Para recuperar o equilíbrio, ele assumiu sua posição. A água lambia suas pernas. O frio era insuportável. 5 minutos depois, ele tremia incontrolavelmente. 10 minutos depois, ele não conseguia sentir os pés. 15 minutos se passaram, e ele começou a entrar em pânico. Cada célula do seu corpo gritava: saia daqui. Olhou para Caio na margem. O velho estava sentado imóvel, olhando fixamente para ele. Gritou Tadashi. Não aguento mais. Seus ancestrais suportaram, gritou Cao. Eles permaneceram em campos de batalha por dias, marcharam com feridas abertas, lutaram até o último suspiro. E você não aguenta água fria. Mas por quê? Tadashi gritou de volta. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é seu dever, rugiu Kito. Sua voz ecoou pela floresta. Você me pediu para te ensinar. Você promete me tornar um guerreiro. Isso não é um pedido. É uma declaração. E declarações exigem cumprimento de deveres. Tadashi fechou os olhos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a água do rio. Ele pensou em desistir. Ele pensou em ir embora. Seria tão fácil, mas então, ele se lembrou do pai. Rosto, você tem a mente de um general
e o coração de um escriba, o riso do outros nobres, o guerreiro dos livros. Todos aqueles anos estudando, lendo, planejando, e nada mudou. Ele não era mais aquele homem. Não agora não. Aqui. O frio persistia. A dor persistia. Mas algo mudou por dentro. Ele parou de lutar contra isso. El Acetor, estou aqui, porque escolhi estar. Eu fique, porque eu preciso ficar. Ele nem percebeu quanto tempo passou. Quito finalmente, Tadashi gritou. Saiam daqui. E saltou da pedra. Suas pernas mal respondiam. Kaito-u ajudou a sair do rio e o levou até uma fogueira que já estava acesa. 45 minutes, Kaio disse. Você ficou 45 minutos. Tadayoshi olhou para ele incrédulo. Pareceram horas. Você sabe o que aconteceu lá? Perguntou Kaido. Nos primeiros 15 minutos, você lutou contra o desconforto. Isso te exauriu. Então, algo mudou. Você parou, lutando. Você aceitou que o frio era seu dever. E quando você o aceitou, paradoxalmente, ficou mais fácil. Não porque a dor diminuiu, mas porque você parou de adicionar sofrimento mental à situação. A dor física, Kao jogou lenha na fogueira. Isto é, Yamato Damashi. Não se trata de não sentimento. Trata-se de não deixar que os sentimentos ditem suas ações. Você sentiu frio? Sim. Você teve vontade de ir embora? Sim, mas você ficou porque o dever não negocia com o desconforto. Capítulo 6. O mestre explica a origem. Naquela noite, Kao permitiu que Tadayoshi voltasse para casa mais cedo. Mas primeiro, eles se sentaram à beira do rio, ouvindo o som da água corrente. Você sabe por que eu te ensinei sobre Yamato Damashi? Kaito perguntou. Tadayoshi balançou a cabeça. Porque você é exatamente o tipo de homem que este conceito foi criado para salvar. Kao olhou para as estrelas. Séculos atrás, nossa elite estudava os clássicos chineses, o budismo, o confucionismo, estratégia e filosofia. Eram homens brilhantes, mas muitos deles eram como você, sabiam tudo e não faziam nada. Conhecimento sem alma, teoria sem prática. Foi então que nossos ancestrais perceberam algo. Precisavam de uma palavra para descrever o que diferenciava os homens que simplesmente sabiam por experiência própria, através dos homens que realmente o fizeram. Não bastava ter Kazukai, chinês conhecimento, você precisava ter Yamato Damashi, o espírito nativo, a alma que te faz agir mesmo quando você não age. Não se tratava de ser anti-chinês ou anti-estrangeiro. Continuou Kao Tratavesei, reconhecendo que o conhecimento é a ferramenta, mas o espírito é o artesão. Você pode ter a melhor espada do mundo, mas se você não tem coragem de empunhá-la, é só metal bonito. Tadayoshi absorveu cada palavra. Você sabe qual verdade aqueles antigos descobriram? Perguntou Kao. Aquela sabedoria prática, a capacidade de resolver problemas reais, a capacidade de resolver problemas, tomar decisões sob pressão e agir quando necessário não se aprende nos livros. Vem da ação, da presença, de cumprir seu dever, quando cada parte de você quer fugir. Yamato Damashi era isto. A diferença entre o estudioso que debate a guerra e o guerreiro que luta na guerra. Entre o poeta que escreve sobre coragem e o homem que age com coragem. Entre você, há 3 dias, e você, agora. Capítulo 7. A grande tentação. Segunda semana Tadayoshi havia progredido. Ele conseguia manter as poses por períodos mais longos. Seus músculos estavam começando a reagir, mas então veio o verdadeiro teste. Era o festival da lua cheia. Toda a elite estaria lá. Música, poesia, celebração do sake. Tadayoshi foi convidado. Na noite anterior, ele mal conseguia dormir. Não por excitação, mas por conflito interno. Ele havia treinado 7 dias seguidos. Uma noite não faria diferença, certo? Ele merecia descansar. Ele merecia se divertir. Na manhã do 8º dia, ele não apareceu na clareira. Kao esperou. Ele observou o sol nascer completamente. Tadayoshi não apareceu. Tadayoshi
estava em casa dormindo depois de uma noite de festa. Quando acordou, já era tarde, e a culpa o consumiu. Imediatamente, ele desabou uma semana, depois de todas aquelas promessas. O próximo naquele dia, ele foi até a clareira esperando encontrá-la vazia. Quito ficaria tão decepcionado que provavelmente não voltaria. Não mais. Mas Quito estava lá. Esperando, seu rosto não demonstrava raiva. Ele demonstrava algo pior. Tristeza. Você perdeu, disse Cal. Foi o festival. Silência. Quito interrompeu. Não com raiva, mas com cansaço. Você não me deve explicações. Você deve uma a si mesmo. E falhou. Tadeusz sente lágrimas brotarem em seus olhos. Me desculpe, por favor. Deixe-me continuar. Foi uma escolha? Quito, você escolheu o conforto em vez do dever. O prazer em vez da promessa. E sabe o que isso prova? Que você ainda não entende Yamato Damashi? Você ainda acha que se trata de fazer isso quando for conveniente? Quito começou a se virar para ir embora. Espere. Teoshi implore. Me dê mais uma chance. Agora, eu entendo. Eu realmente entendo. Entendeu? Kaiosaive. Então, me explique, o que é Yamato Damashi? Tatoshi. Respirou fundo. É fazer isso mesmo quando você não quer parcialmente correto. Continue. É o dever acima do sentimento. Isso é uma consequência, não uma essência. Mas Tadeusz fechou os olhos. Ele pensou em tudo o que ele havia aprendido. O frio do réu, a dor das posturas. Então ele entendeu. É quem você é, não o que você faz. É o seu identidade. Quando a quebro, não estou quebrando um hábito. Estou traindo quem eu sou. Eu mesmo me declarei. Cal ficou em silêncio por um longo momento. Então, assentiu. Agora você está começando a entender. Ontem, você escolheu o prazer. Cal continuou. Hoje você precisa escolher as consequências. Toda escolha tem um preço. O preço de ontem é pago hoje. O quê? Em seguida, Caio quebrou completamente Tadeusz. Ele o fez manter a pose por 2 horas, sem parar. Sem parar. Enquanto Tadayoshi caía tremendo e chorando, Cal disse: Estudor, você a escolheu ontem. Quando você quebra seu dever, você não escapa. Consequências. Você só as adia, e elas voltam piores. Foi naquele momento que Tadayoshi percebeu algo que mudaria completamente sua compreensão de disciplina. O problema, nunca, foi não saber o que fazer. O problema era que ele estava jogando o jogo errado. Capítulo 8. Identidade. Não ação. No dia seguinte, Cal começou a ensinar de forma diferente. Em vez de se concentrar no treinamento físico, ele fez Tadayoshi sentar. Você acha que disciplina tem a ver com fazer coisas difíceis? Perguntou Cal. Não tem, não. Disciplina significa ser alguém para quem essas coisas são inegociáveis. Há uma enorme diferença entre eu deveria treinar e eu sou alguém que treina. Reside no desejo. A outra é a identidade. Cal desenhou na terra. Veja, quando você diz, eu quero ser um guerreiro, você está criando uma distância entre quem você é agora e quem você quer ser. Essa distância permite que negociação. Eu quero, mas não hoje. Eu quero, mas estou cansado. Mas quando você diz, eu sou um guerreiro, não há distância. Não há negociação. Guerreiros treinam não porque querem. Porque é o que os guerreiros fazem. É identidade. Não escolha. Tatoshi sentiu algo. Fez um clique na cabeça dele. Então, Yamato Damashi, não se trata de forçar a ação. Exatamente. Cal sorriu pela primeira vez em semanas. Yamato Damashi é sobre incorporar uma identidade de forma tão completa que a ação flui naturalmente. Você para de se perguntar, devo, e simplesmente começa. Fazemos isso porque é impossível não fazer. Quem voca? Pense nos grandes guerreiros do passado, continuou Cal. Eles não acordavam todos os dias decidindo se iriam treinar. Essa questão sequer existia. Eles eram guerreiros. Guerreiros. Trem. É simples assim.
O problema com o seu conhecimento livresco não era que você tinha conhecimento, Kito explicou. Era que você se identificava como um acadêmico que queria ser um guerreiro, não como um guerreiro que estuda. Você consegue ver a diferença? Tadashi viu claramente pela primeira vez. Nos próximos meses, disse Kito, vou ensinar vocês a mudar sua identidade, não através do pensamento, mas através da repetição, de forma tão consistente que seu corpo e mente não têm outra escolha a não ser aceitar que você não é mais quem era. Capítulo 9. A transformação. Os meses seguintes foram brutais, mas algo fundamental mudou em Tadashi. Ele parou de negociar consigo mesmo. Kao ensinou uma maneira simples. Princípio: decida uma vez, haja 1000 vezes. Tadashi decidiu quem ele era. Não quem ele era. Quem ele queria ser, quem ele era. Então ele viveu como essa pessoa sem pergunta, feita durante 90 dias. Todos os dias, antes do nascer do sol. Sem exceções. Não. Hoje, não. Não. Estou muito cansado. A pergunta vou treinar hoje? Simplesmente, deixou de existir. Claro que sim. Guerreiros treinam. E ele era um guerreiro. Algo estranho começou a acontecer na sexta semana. Tadashi acordava antes do despertador. Seu corpo automaticamente começara a se preparar. Na 8ª semana, ele percebeu que não pensava mais em treinar. Ele simplesmente apareceu. Caio observou com satisfação. Veja o que aconteceu. Seu cérebro finalmente aceitou. Você não está mais forçando. Esta fluenda. Mas a verdadeira transformação chegou no 63º dia. Tadashi acordou doente, com febre, corpo com dores e a mente confusa. A voz ancestral sussurrou. Hoje, você deve descansar. Ele se levantou. De qualquer forma, ele se levantou. Cambaleou até a clareira. Kao estava lá e imediatamente percebeu seu estado. Você está doente, disse Kao. Estou. Por que você veio? Respondeu Tadashi, sem pensando. Porque é isso que eu sou. Não um sorriso discreto, um sorriso enorme. Um sorriso de genuíno orgulho. Agora você entende. Yamato Damashi não é trota. Sei de ser forte. Trata-se de ser inabalável. Não em poder, mas em identidade. Vá para casa, Kao. Disse gentilmente. Descanse hoje, mas você já provou o seu valor. Você não veio porque precisava se provar. Para mim, você veio porque não consegue evitar vir. Você mudou. Tadashi voltou para casa, mas algo havia mudado fundamentalmente. Ele não se sentia me sinto culpado por descansar porque não foi uma pausa. Foi estratégia. Guerreiros descansam para lute melhor amanhã. Os fracos descansam porque têm medo de lutar. A diferença está na intenção na identidade. No propósito, capítulo 10. A lição final. Dia 93 meses de treinamento ininterrupto. Tadashi não era mais o mesmo homem. Fisicamente, ele estava transformado. Músculos onde antes havia maciez. Calos, onde antes havia pele macia. Mas a verdadeira mudança era invisível. Kao sentou. Você se abaixou pela última vez. Completou seu ângulo, seu período de treinamento intensivo. Agora, vou lhe dizer a verdade. Você precisava descobrir por si mesmo. Yamato Damashi nunca teve a ver com treinamento. Era sobre morte e renascimento. O Tadashi que chegou aqui há 3 meses, aquele homem que sabia de tudo e fez nada, ele morreu. Todos os dias, quando você acordava e escolhia o dever em vez do conforto, você o estava matando e renascendo. Os livros que você leu não estavam errados. Kao continuou. O conhecimento que você possui é valioso, mas conhecimento sem alma é um cadáver. Bonito, talvez, mas Yamato Damashi é a alma que anima o conhecimento. É o que transformando informação em sabedoria, teoria em prática, intenção em realidade. Kao se levantou. Há uma última coisa que preciso lhe mostrar. E conduziu Tadashi até um campo aberto. Ali, à espera, estavam 20 homens armados, soldados, verdadeiros guerreiros. Esses homens, explicou Kao, são de um clã próximo. Eles precisam de um instrutor.
Alguém que entende de estratégia, mas que também já provou ser capaz de executá-la. Alguém que possui o Yamato Damashi. Tadayoshi olhou para os homens e depois para Kaio. Você está me recomendando? Não. Kao disse. Estou lhe entregando sua tarefa. Você passou 3 meses aprendendo a ser um guerreiro. Agora você ensinará outros a serem guerreiros, não por meio de livros, embora seus livros sejam úteis, por meio do exemplo, através da identidade, através de Yamato Damashi. Tadayoshi sentiu algo se apertar em seu interior. Garganta. Eu não sei se estou pronto. Não. Uma delas é. Disse Kao. Mas os guerreiros não esperam se sentir prontos. Eles aparecem, epri per se, através da ação. Você já sabe disso. Capítulo 11. O verdadeiro significado. Kao puxou Tadayoshi para um canto, antes de apresentar. Lou ou aso. Deixe-me contar algo sobre Yamato Damashi, que poucos entendam. Há um ditado antigo que nossos ancestrais costumavam dizer. O conhecimento é de pouca utilidade sem Yamato Damashi. Você já ouviu isso de mim antes, mas agora vou explicar por que é tão importante. Por um tempo, explicou Kao, nossa elite era obcecada pela cultura chinesa. Era verdade que os chineses possuíam conhecimento, filosofia, estratégia e arte incríveis. Mas alguns nobres japoneses começaram a perceberam um problema. Sabiam tudo sobre guerra, mas nunca tinham lutado. Sabiam tudo sobre governar, mas não conseguiam governar. Decisões difíceis. Eles sabiam tudo sobre coragem, mas nunca a tinham testado. Eles tinham conhecimento de chinês, mas eles não possuíam o espírito de Yamato Damashi para usar esse conhecimento. E conhecimento sem espírito é inútil. Você era exatamente assim há 3 meses, disse Kito, olhando Tadayoshi nos olhos. Você possuía todo o conhecimento de estratégia militar dos clássicos chineses. Você podia citar Sun Tzu de Bater táticas, explicar formações, mas você nunca tinha suado, nunca sentido seus músculos queimarem, nunca forçado o seu corpo a fazer algo zoamente. Lhe dizia que era impossível. Seu conhecimento estava morto porque você não tinha alma para animá-lo. Kaio continuou. Yamato Damashi não rejeita o conhecimento estrangeiro. Ele o completa. Ele o absorve. Ele transforma a teoria em prática. Ele pega o eu sei e transforma em eu faço. Esse é o verdadeiro significado do conceito. Kito disse que não se trata de ser japonês versus ser chinês. Trata-se de reconhecendo que a sabedoria provém de 2 fontes: conhecimento intelectual e experiência vivida. O espírito que te faz agir, sofrer, persistir, transformar. Esse é Yamato Damashi. Tadayoshi assentiu lentamente. Tudo fazia sentido. Agora, não se tratava de negar o que ele queria. Estudos. Tratava-se de completá-los com ação. Tratava-se de se tornar a ponte entre a teoria e a realidade. Agora vá, disse Kao. E ensine a esses homens não apenas o que você sabe, ensine-os quem você se tornou. Capítulo 12. 5 anos depois. 5 anos haviam se passado desde aquele primeiro dia na clareira. Tadayoshi, agora com 29 anos, tinha a tornar-se exatamente o que ele havia sonhado. Não apenas um guerreiro, um general, um líder. Ele era seguido pelos homens não por medo, mas por respeito. Comandava 300 soldados. Ele havia vencido 3 batalhas importantes. Mas mais importante ainda, ele havia ensinado o que Kao lhe ensinara. Yamato Damashi, seus soldados, não eram os mais fortes. Eles não tinham os melhores equipamentos, mas eles tinham algo que os exércitos inimigos não tinham. Eles não negociaram. Quando a ordem chegou, eles a executaram sem hesitar. Hesitação, sem questionamento interno. Não porque fossem cegos, mas porque tinham uma identidade. Somos soldados de Tadayoshi, disseram. E os soldados de Tadayoshi não se rendem. Certo dia, um jovem recruta se aproximou de Tadayoshi. Ele fez Tadayoshi se lembrar de si mesmo inteligente, estudioso, mas fraco. General, disse o jovem. Eu li todos os manuais, conheço todas as técnicas, mas no campo de treinamento, eu travo. Eu sei o que fazer, mas não consigo. Por quê?
Tui sorriu. Ele esperara anos por isso. Essa pergunta, porque ele sabia que um dia teria a chance de transmitir o que Caio lhe havia transmitido. Porque você tem conhecimento sem alma, Tadashi disse. O conhecimento lhe diz o que fazer. Yamato, Damashi, lhe faz fazer. Venha comigo amanhã, antes do amanhecer. Eu lhe ensinarei o que nenhum livro pode ensinar. E no dia seguinte, em um mal abrir uma clareira na floresta, um novo ciclo começou. Um historiador japonês especializado Emun, estudioso da dinastia Han, que dedicou anos ao estudo da evolução dos conceitos culturais, explica o que as pessoas modernas, o que eu não entendo sobre Yamato Damashi, é que ele não era anti-intelectual. A elite Han estava tão absorta no estudo dos clássicos chineses que era tornando-se ineficaz. Yamato Damashi era o antídoto. Não rejeitando o conhecimento, mas insistindo que o conhecimento sem execução era inútil. Era um apelo para complementar a teoria com a prática. Estudar com ação, pensar com movimento. Tona, capítulo 13. Distorção e retorno. Tadashi viveu até os 67 anos. Ele viu muitas mudanças no Japão, mas nunca se esqueceu delas. O que Kao lhe ensinou. E ele nunca deixou de viver segundo Yamato Damashi. Mas a história de Yamato Damashi não terminou aí. Com homens como Tadashi e Kao, séculos depois. Durante o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, o conceito foi sequestrado. Governos militaristas apropriaram-se do Yamato Damashi. Esta bela estátua, o conceito de complementar o conhecimento com a ação, de ter o espírito para executar, foi distorcido e transformado em algo horrível. Disseram que Yamato Damashi significava morrer pelo imperador, que significava nacionalismo cego, que o espírito japonês era superior a todas as outras, que os soldados lutassem até a morte não por dever pessoal, mas por obediência fanática. Isso não era Yamato Damashi. Era propaganda, usando o nome de algo sagrado. O verdadeiro Yamato Damashi, aquele Kito, o que Tadashi ensinou, não tinha nada a ver com superioridade nacional. Tinha a ver com superioridade pessoal. Não se tratava de ser melhor que os outros, mas de ser melhor do que você era ontem. Era sobre a guerra interna, sobre matar a versão de si mesmo que negocia, que adia, que sabe, mas não sabe agir. E nascer como alguém que simplesmente executa, não por emoção, mas sim de identidade. Hoje, o termo Yamato Damashi carrega as cicatrizes desse período sombrio. Muitos japoneses evitam usá-lo, mas a essência, a verdade que falamos hoje, nunca morreu. Ela vive cada vez que alguém escolhe o dever em vez do sentimento. Toda vez que alguém aparece quando não quer, toda vez que alguém transforma conhecimento em obrigação, transformar teoria em ação, teoria em prática, intenção em realidade. Capítulo 14. Aplicando Yamato Damashi. Hoje em dia, você não precisa ser um samurai para vivenciar Yamato Damashi. Você não precisa, nem precisam ser japoneses, porque em sua essência, Yamato Damashi não é sobre cultura. Trata-se de uma verdade humana, universal. A verdade é esta. Motivação, ou empolgação, é uma ilusão. A motivação é um sentimento, e os sentimentos mudam com o vento. Você está motivado na segunda-feira, quarta-feira, você está cansado. Sexta-feira, você desiste. Domingo, você promete recomeçar. Esse ciclo mata sonhos, mata potencial. Isso mata quem você poderia ser. Yamato Damashi é a resposta. E funciona assim. Primeiro, pare de fazer promessas sobre o que é você. Vai conseguir? Declare quem você é. Não diga, eu vou à academia. Diga, eu sou alguém que pratica exercícios físicos. Não diga, eu deveria ler. Mas, diga, eu sou alguém que lê todos os dias. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Em segundo lugar, entenda que o dever é inegociável. Quando você diz, eu sou alguém que faz X, você não está criando uma obrigação. Um propósito
Você está criando uma identidade, e a identidade não tira folga. Você não tire um dia de folga de ser você. Você é você todos os dias. Terceiro, aceite que a transformação exige dor. Dói muito romper o ciclo do conforto, tentar criar. Cultive bons hábitos e abandone os maus. Desista dos seus desejos. Mas a dor é como um comprimido amargo. É desconfortável. Primeiro, mas eventualmente você se cura. Quarto, conhecimento sem ação. É uma ilusão. Você pode estudar e treinar por anos e continuar fraco. Você pode ler sobre negócios e continuar falido. Você pode aprender sobre relacionamentos e permaneça sozinho. Pokwai, porque você tem Karazukai, conhecimento, mas não Yamato Damashi, o espírito, para executar. O conhecimento mostra o caminho. Yamato Damashi faz você caminhar. Quinto, a consistência supera a intensidade. Satoshi não se tornou um guerreiro em um único dia de treinamento intenso. Ele se tornou em 90 dias de presença, todos os dias, mesmo doente, mesmo cansado, mesmo quando ele não queria. A transformação não vem de um único esforço heróico. Ela vem de 1000 pequenos atos de dever cumpridos. Portanto, não se concentre em tarefas impossíveis. Em vez de tentar estudar 16 horas em um único dia, concentre-se em estudar 3 ou 4 horas. Mas consistentemente, todos os dias, sem parar. Não se preocupe com o número de horas por dia. Preocupe-se com o número de dias em que você conseguirá manter esse hábito. Mas há um último segredo que Kaito ensinou a Tadayoshi apenas no último dia. Um segredo que muda completamente a forma como você. Disciplina de visão. E é algo que você provavelmente nunca ouviu falar antes. Capítulo 15. O segredo final. No último dia de treinamento de Tadayoshi, após 90 dias completos, Kao disse algo que parecia uma contradição. Agora que você aprendeu Yamato Damashi, vou te ensinar quando quebrá-lo. Tadayoshi fiquei confuso, mas você disse que o dever é inegociável, e não negocia, confirmou Caio. Mas há uma diferença entre superar a fraqueza e gestando-se por sabedoria. Deixe-me explicar. Kito continuou. Yamato Damashi não. Se trata de autopunição. Não se trata de destruir seu corpo ou mente em nome de uma consistência cega. Trata-se de servir. Seu propósito maior não se resume a seguir regras rigidamente. Se você está realmente doente, não por preguiça, mas estar realmente doente e descansar não significa quebrar Yamato Damashi. Significa Hanlow, pois você está descansando para servi-lo melhor. Amanhã, não fugir, porque você não quer fazer o hoje. Entende? A diferença? Tadayoshi viu que era sobre a intenção. Guerreiros descansam estrategicamente para lutar com mais força. Kao disse. Covardes descansam emocionalmente para evitar brigas. Mesma ação, intenção oposta. O teste é simples, explicou Kaito. Pergunte. Por que estou parando hoje? Se a resposta for porque eu não quero fazer isso ou porque é difícil, ou porque eu mereço uma pausa, você está negociando. Elimine esse pensamento. Execute. Mas e se a resposta for porque meu corpo precisa de recuperação, para que eu possa ter um desempenho melhor amanhã? Isso não é negociação, é estratégia. Yamato Damashi sem sabedoria é fanatismo. Kao continuou. Yamato Damashi com sabedoria é maestria. Nunca confunda os dois. Essa foi a conclusão. Lição. E essa foi a mais importante. Porque o objetivo de Yamato Damashi nunca foi criar robôs que executassem tarefas cegamente. Criar guerreiros que executassem tarefas com propósito. Que entendem que a disciplina serve a algo maior. Que o dever não é uma prisão. É a liberdade para decidir uma vez e viver 1000 vezes sem o fardo de decisões constantes. A história de Tadayoshi termina, mas a verdade que ele descobriu, não. Essa verdade está disponível para você hoje, neste momento. Você não precisa de mais motivação. Motivação é combustível que acaba. Você precisa de Yamato Damashi. Você precisa de uma identidade tão forte que a ação não seja uma escolha, seja uma inevitabilidade. Você precisa para entender
que todo o conhecimento que você possui, todos os cursos, livros, vídeos e estratégias, são inúteis sem o espírito para executar. Conhecimento é de pouca utilidade sem Yamato Damashi. Você precisa aceitar que a pessoa que você é agora, aquela que sabe, mas não age, que planeja, mas não executa, que é quem promete e não cumpre. Essa pessoa deve deixar de existir. E é você quem pode derrotá-la, to-dos ou os DAs, ao cumprir seu dever. Ao agir quando não quer, ao ser consistente quando é inconveniente. E no lugar dessa pessoa, nasce algo novo. Alguém inabalável, alguém que não negocia, alguém que entende as pessoas. Olhe para ele e pense: como ele faz isso? E a resposta é simples. Ele não o faz, ele isso. Isso é Yamato Damashi. Não é uma técnica japonesa. É a verdade humana. É a diferença entre sonhar e viver, entre querer e ser, entre conhecimento morto e viver sabedoria. E quando você finalmente entende isso, não intelectualmente, mas visceralmente, profundamente, em sua alma, você perceberá que nunca mais precisará de motivação, porque não estará fazendo coisas. Você estará sendo alguém, e essa pessoa simplesmente não consegue evitar agir. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre disciplina e ação, convido você a se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Conteúdo: se você estiver assistindo pelo celular, convido você a compartilhar o vídeo também, para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoal. Lembrem-se, conhecimento sem Yamato Damashi é apenas informação morta. Abra espaço na sua mente. O conhecimento com Yamato Damashi é o poder de transformar sua vida. A escolha sua me escorra logo. Porque a cada dia que você adia, seu eu antigo se fortalece. E um dia ele vencerá. A menos que você o derrote hoje. Se você assistiu até aqui, obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Você já provou que tem algo que a maioria das pessoas não tem. Agora, use isso. Aproveite. Ação. Esteja presente. Caminhe com honra. Siga o caminho. Até a próxima. Veria